Asterisco asterisco alguma coisa vem mudando discretamente na forma como pensamos sobre viagens. Asterisco asterisco. Por anos, os motorhomes foram vistos como artigo de luxo, algo fora do alcance da maioria das pessoas. Agora, uma abordagem bem diferente está surgindo. O modelo 2026 da Tesla aponta para um futuro onde mobilidade, sustentabilidade e preço acessível se cruzam de um jeito que poucos perceberam. Será que isso pode ser o começo de uma mudança sutil na forma como vivemos na estrada, sem que a maioria de nós ainda tenha se dado conta? O mundo dos motorhomes sempre seguiu um ritmo previsível. Veículos grandes e pesados deslizavam devagar pelas estradas. Seus projetos priorizavam conforto, espaço e, frequentemente, luxo, em vez de eficiência. Para a maioria, ter um desses continuava sendo um sonho distante, reservado para quem tinha dinheiro e paciência para lidar com o tamanho e a manutenção. Esses veículos consumiam combustível sem parar, e a inovação nessa área era gradual, quase imperceptível. Poucos questionavam o porquê ou imaginavam um caminho diferente. Asterisco asterisco ao mesmo tempo, os veículos elétricos avançavam em silêncio, com passos cuidadosos. Asterisco asterisco. A maior parte da atenção se concentrava nos carros de passeio e nas caminhonetes compactas, com suas baterias e softwares evoluindo discretamente a cada versão. Quem adotou cedo logo notou as vantagens sutis: menos manutenção, funcionamento mais limpo, economia de energia. Mas essas melhorias pareciam não ter relação com o mundo dos trailers. No entanto, nos bastidores, alguns engenheiros e designers já estavam, silenciosamente, ligando esses pontos. Veículos conceito, protótipos e experimentos mostravam possibilidades que a indústria tradicional de motorhomes ainda nem considerava. Projetos compactos, interiores modulares e métodos de construção mais leves eram testados discretamente em laboratórios e oficinas. Essas inovações eram incrementais e muitas vezes irrelevantes isoladamente, mas, juntas, formavam um padrão que passava despercebido. Asterisco asterisco a Tesla, em particular, abordou o problema de forma diferente. Asterisco asterisco. Baseando-se nas lições dos carros elétricos, os engenheiros começaram a explorar como o armazenamento de energia, a aerodinâmica e a eficiência de fabricação poderiam se cruzar com espaços habitáveis sobre rodas. O objetivo não era produzir veículos de luxo ou trailers gigantes, mas repensar o que um motorhome poderia ser num mundo onde sustentabilidade e acessibilidade importam mais do que o tamanho. Testes de eficiência de bateria, regeneração de energia e materiais estruturais aconteceram por anos. Nenhum desses avanços virou manchete, e poucos fora da empresa pareciam perceber as implicações maiores. Asterisco asterisco o que chama a atenção é a persistência silenciosa da experimentação. Asterisco asterisco. Engenheiros rabiscavam layouts que minimizavam o desperdício de espaço. Designers exploravam móveis modulares que pudessem ser reorganizados ou removidos conforme a necessidade. Cada pequena decisão, painéis mais leves, aquecimento mais eficiente, armazenamento reconfigurado, parecia menor por si só, mas, no conjunto, representava uma mudança de prioridades calculada. Eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade estavam, aos poucos, tomando o lugar da tradição, mesmo num espaço dominado havia tanto tempo pelo luxo e pelo tamanho. Esse padrão revela mais do que escolhas de engenharia. Ele reflete uma transformação nas suposições sobre quem poderia ter acesso à vida em um motorhome e de que forma. Acessibilidade e praticidade estavam, discretamente, tornando-se preocupações centrais, mesmo que poucos percebessem. Ao observar esses primeiros sinais agora, é possível enxergar a base sendo construída para algo fundamentalmente diferente. Asterisco asterisco esses primeiros experimentos passaram quase despercebidos, mas o próximo capítulo explora por que era tão fácil ignorá-los. Asterisco asterisco. Por anos, os indícios de mudança no design de motorhomes passaram em branco. O público e os profissionais da área estavam focados em outras coisas: veículos de luxo, carros elétricos badalados e a conversa geral sobre sustentabilidade no transporte urbano. Inovações pontuais em trailers raramente eram vistas como importantes. Protótipos conceituais,
layouts modulares ou testes de eficiência energética eram avaliados discretamente em garagens, laboratórios e estúdios de design, mas essas novidades dificilmente chegavam à grande mídia. Aos olhos de muitos, motorhomes ainda eram um hobby de nicho, e veículos elétricos continuavam sendo sinônimo de sedãs ou caminhonetes compactas. A conexão entre esses dois mundos não era nada óbvia. Nem mesmo os analistas que acompanhavam a Tesla de perto davam atenção a esses sinais. Carros, baterias e tecnologia de direção autônoma é que viraram manchetes. Motorhomes, especialmente os de baixo custo, pareciam algo improvável. Quando uma empresa explorava a eficiência em pequena escala ou testava sistemas de economia de energia para um veículo habitável, era fácil descartar como um experimento interessante, não como uma potencial mudança no setor. Este capítulo examina as forças que tornaram tão fácil ignorar as primeiras inovações. Ideias preconcebidas sobre custo, escala e público-alvo criaram um ponto cego. Suposições sobre o que um motorhome deveria ser, grande, caro e beberrão, fizeram com que mudanças incrementais no design fossem filtradas para fora da atenção. A própria cultura da inovação contribuiu para esse silêncio. Os engenheiros trabalhavam metodicamente, refinando sistemas de bateria, experimentando materiais mais leves e testando layouts que equilibrassem conforto com o mínimo de energia. O trabalho deles era deliberado, cauteloso e nada chamativo. Sem comunicados de imprensa bombásticos ou demonstrações públicas, esses esforços permaneciam, em grande parte, internos. Quem conhecia o setor automotivo reconhecia o potencial, mas era preciso um olhar atento para enxergar além do pensamento convencional. Ao mesmo tempo, a cobertura da mídia e as expectativas dos consumidores reforçavam o status quo. Artigos sobre carros elétricos focavam no desempenho ou no uso por celebridades, raramente explorando como a tecnologia poderia se estender a outras áreas. O marketing tradicional de trailers enfatizava luxo e tamanho, não eficiência ou acessibilidade. O resultado foi um silêncio sutil, mas eficaz. A mudança estava acontecendo, mas o mundo não prestava atenção. Os sinais estavam lá, espalhados em relatórios, protótipos e sussurros em fóruns online, mas não se encaixavam nas narrativas existentes. Foi só quando esses experimentos silenciosos começaram a convergir, quando design, tecnologia e eficiência se encontraram, que o significado se tornou mais claro. O que havia sido ignorado por tanto tempo estava, aos poucos, se acumulando num padrão reconhecível. O que torna este momento diferente das tentativas anteriores de motorhomes acessíveis fica mais claro quando olhamos para a abordagem da Tesla. A história dos motorhomes é de mudanças lentas e graduais. Por décadas, as melhorias focaram no conforto, no luxo ou em pequenos ajustes de tamanho e consumo de combustível. Cada novo modelo tendia a seguir padrões previsíveis, com inovações aparecendo em áreas limitadas e a um custo alto. Para a maioria, ter um motorhome continuava sendo um sonho, não uma realidade prática. Mesmo quando os engenheiros experimentavam, seu trabalho frequentemente reforçava as mesmas premissas. Maior é melhor, luxo é essencial e eficiência é secundária. A abordagem da Tesla, no entanto, representa um desvio notável desse padrão. Baseando-se em décadas de pesquisa em veículos elétricos, a empresa encarou o motorhome como um problema completamente diferente. Em vez de fazer pequenos ajustes em projetos existentes, a Tesla olhou para o sistema como um todo: baterias, gestão de energia, peso, layouts internos e modularidade. Cada decisão foi avaliada por seu efeito no custo, na eficiência e na usabilidade. Controles por software, monitoramento automatizado de energia e materiais leves não eram meros acessórios, eles foram integrados ao design fundamental. Outra diferença está na escalabilidade. Motorhomes tradicionais eram frequentemente artesanais ou produzidos em pequenos lotes, tornando o preço acessível algo quase impossível. Os métodos da Tesla, vindos da produção em massa de carros elétricos, abriram a possibilidade de reduzir custos sem sacrificar a qualidade. Protótipos foram testados quanto à eficiência energética, usabilidade e durabilidade de maneiras alinhadas com a realidade do consumidor,
não com as expectativas da indústria. Foi uma mudança silenciosa, mas calculada. Acessibilidade e sustentabilidade tornaram-se centrais, não opcionais. Este capítulo também considera a dimensão psicológica. Tentativas passadas de motorhomes acessíveis eram frequentemente descartadas como produtos cheios de concessões, menos conforto, menos espaço ou menos confiabilidade. O trabalho da Tesla sugere uma reinvenção onde o compromisso é substituído por um design cuidadoso, equilibrando necessidades sem excessos. Engenheiros experimentaram layouts, componentes modulares e armazenamento eficiente, enfatizando a praticidade da vida a bordo, em vez do luxo. Observando isso, fica claro que é mais do que um único veículo. É uma exploração do que as viagens poderiam ser se a tecnologia e o preço acessível se cruzassem de forma deliberada. O afastamento da tradição é sutil, mas profundo. Ele muda as expectativas sobre quem pode ter acesso à vida em um motorhome, o que um veículo deve oferecer e como a tecnologia pode remodelar uma indústria conhecida. Este momento difere das tentativas anteriores não por causa de uma característica isolada, mas por causa da reavaliação sistemática e silenciosa do que é possível. Isto leva a como os sistemas e as indústrias estão começando a responder a tal mudança. Uma transformação dessa escala raramente aparece de uma vez. Indústrias, cadeias de suprimentos e sistemas regulatórios tendem a se ajustar gradualmente, muitas vezes sem alarde. No setor de motorhomes, os fabricantes tradicionais continuaram produzindo veículos grandes e caros, enquanto observavam, lentamente, as mudanças no interesse e na tecnologia. Fornecedores, acostumados a métodos de produção antigos, começaram a experimentar discretamente com componentes menores, materiais mais leves e sistemas energeticamente eficientes. Até esses ajustes eram cuidadosos, incrementais, feitos para minimizar riscos enquanto testavam novas abordagens. A entrada da Tesla no mundo dos motorhomes introduziu um ritmo diferente. Seu modelo de produção enfatiza eficiência e escalabilidade, exigindo que fornecedores e parceiros repensem seus processos. Fabricantes de baterias, produtores de materiais leves e empresas de mobiliário modular tiveram que se adaptar a novas expectativas. Os canais de distribuição, acostumados a produtos de luxo com margens altas, sentiram uma pressão sutil para acomodar veículos menores e mais acessíveis. Esses ajustes não foram dramáticos, mas cada um sinalizava uma mudança na forma como os sistemas reagem quando a inovação desafia silenciosamente as práticas estabelecidas. Enquanto isso, reguladores e planejadores urbanos começaram a prestar atenção. Veículos elétricos já eram apoiados por incentivos, mas os motorhomes elétricos levantaram questões sobre infraestrutura de recarga, limites de peso e consumo de energia em centros de viagem. Lentamente, surgiram conversas sobre como estradas, acampamentos e planejamento urbano poderiam precisar se adaptar. Nenhuma dessas discussões era urgente ou sensacional, mas indicavam uma consciência sutil de que algo estava mudando na mobilidade. As reações silenciosas se espelharam no mundo do consumidor. Fóruns online e grupos em redes sociais começaram a discutir possibilidades que haviam sido ignoradas por anos. Viajantes, entusiastas e os primeiros a adotar a ideia começaram a imaginar cenários antes considerados impraticáveis. Pequenas comunidades compartilhavam ideias, testando conceitos em garagens, quintais e eventos locais. Observar essas interações mostrava que uma mudança estava em andamento, não explosiva, mas persistente. A adaptação gradual dos sistemas ilustra como a inovação pode se espalhar pelas indústrias sem anúncios dramáticos. Cada pequena mudança, das linhas de produção às discussões regulatórias e à curiosidade do consumidor, contribui para um padrão maior. O que está acontecendo não é uma transformação imediata, mas um realinhamento lento de expectativas e capacidades. À medida que os sistemas se ajustam silenciosamente, a pressão começa a se acumular de maneiras inesperadas. Os ajustes discretos na produção, na regulamentação e na percepção do consumidor criam, gradualmente, uma pressão sutil. Não é algo repentino ou dramático, mas persistente,
emergindo de muitas pequenas interações que apontam para uma mudança maior. Os fabricantes tradicionais de motorhomes, acostumados com vendas estáveis de veículos de alto preço, começam a notar expectativas diferentes. Os clientes passam a fazer perguntas distintas sobre custo, eficiência e sustentabilidade. As concessionárias relatam uma curiosidade crescente, mesmo que as vendas reais ainda sejam limitadas. A pressão é discreta, mas persistente, como uma corrente suave remodelando lentamente o leito de um rio. Ao mesmo tempo, comunidades online e entusiastas de viagens trocam observações discretamente. Os primeiros a adotar a ideia especulam sobre as possibilidades de motorhomes elétricos menores. Eles discutem gestão de energia, eficiência da bateria e a praticidade de designs modulares. Essas conversas, embora de nicho, formam um ciclo de feedback sutil. Empresas, observadores e reguladores começam a tomar nota, mesmo que apenas num nível cauteloso e analítico. É uma pressão que cresce sem manchetes, surgindo nos espaços entre inovação, expectativas de mercado e realidade logística. Investidores e analistas do setor, observando à distância, começam a registrar o potencial. Eles percebem que motorhomes menores e mais acessíveis poderiam discretamente bagunçar o mercado. As implicações não são imediatamente óbvias, mas os padrões sugerem uma mudança na demanda e no comportamento do consumidor. O que parece um experimento menor em design tem o potencial de influenciar tendências econômicas e industriais mais amplas ao longo do tempo. Até a dimensão psicológica aumenta a pressão. À medida que a ideia de motorhomes elétricos e acessíveis se torna concebível, as suposições sobre quem pode viajar e como começam a mudar. As pessoas imaginam novas possibilidades, moradores de cidades que poderiam bancar viagens de fim de semana, famílias explorando o país de forma sustentável ou viajantes de longa data repensando suas escolhas de estilo de vida. Essas pequenas mudanças mentais, multiplicadas por milhares de observadores, criam uma corrente social e cultural subterrânea que não pode permanecer estática por muito tempo. A pressão sutil continua a aumentar, camada por camada. É silenciosa, quase imperceptível, mas persistente. E essa tensão silenciosa levanta questões que o mercado e a sociedade não podem ignorar por muito tempo. ***, o momento em que a mudança começa a exigir atenção raramente é abrupto. ***. No caso dos motorhomes elétricos acessíveis, ele emerge gradualmente, através de sinais pequenos, mas persistentes. Os primeiros a adotar a ideia começam a compartilhar experiências online, mostrando o que funciona, o que não funciona e como esses veículos se comportam em condições reais. Essas observações, embora discretas, atraem o interesse de comunidades antes desinteressadas pela cultura dos trailers. Lentamente, a curiosidade se expande para além dos círculos de nicho, e as discussões sobre praticidade, uso de energia e custo-benefício se multiplicam. A inovação também se cruza com tendências mais amplas em sustentabilidade e mobilidade. As pessoas esperam cada vez mais soluções que reduzam o impacto ambiental e continuem acessíveis. Um veículo que combina ambas as qualidades desafia silenciosamente as suposições sobre viagem, custo e estilo de vida. A conversa muda, mas sem manchetes dramáticas. Fóruns, blogs e tópicos de redes sociais começam a analisar a abordagem da Tesla, às vezes especulando sobre métodos de produção, designs modulares ou eficiência energética. Cada post, cada ideia compartilhada, adiciona uma pressão que não existia há alguns anos. Essa atenção crescente destaca uma dinâmica importante. Quando as inovações tocam as decisões diárias das pessoas comuns, como elas podem viver, viajar ou estruturar suas experiências, elas se tornam difíceis de ignorar. Mesmo indústrias há muito confortáveis com o status quo precisam prestar atenção. Órgãos reguladores, fabricantes e fornecedores começam a fazer perguntas sobre infraestrutura, acessibilidade e padrões. Essas discussões permanecem calmas e analíticas, mas sinalizam que a fase silenciosa da inovação está terminando. Ao mesmo tempo, a narrativa cultural começa a mudar. Acessibilidade e sustentabilidade entram nas conversas sobre posse de motorhomes de uma forma antes reservada ao luxo e ao tamanho.
As fronteiras entre os entusiastas tradicionais de trailers e um público mais amplo começam a se confundir. Observando essas mudanças sutis, fica claro que a história não pode mais permanecer escondida. Interesse, curiosidade e praticidade convergem para tornar a inovação cada vez mais visível. A pressão silenciosa agora é tangível. E o próximo capítulo explora como o futuro depende da adoção, da infraestrutura e das decisões daqueles que interagirão com essa nova abordagem à mobilidade. ***, a introdução de um motorhome elétrico acessível marca mais do que o lançamento de um simples produto. Ela abre um espaço de possibilidades. ***. Seu impacto potencial não é determinado apenas pelo design ou pela tecnologia, mas por como as pessoas, os sistemas e a infraestrutura responderão ao longo do tempo. A adoção depende de realidades práticas, redes de recarga, acessibilidade em acampamentos e regulamentações que regem o peso dos veículos e o uso das estradas. As primeiras interações com esses veículos influenciarão a rapidez e a amplitude com que serão adotados. Os consumidores desempenham um papel discreto, mas central. Os primeiros a adotar testam a praticidade de designs compactos e modulares e compartilham suas experiências. Suas observações se espalham por fóruns, mídias sociais e pequenas comunidades de viajantes. Cada ideia molda as expectativas dos futuros compradores e influencia a forma como as empresas refinam seus produtos. Enquanto isso, fabricantes e fornecedores observam os padrões, ajustando discretamente a produção e a logística para atender às demandas emergentes. Até os órgãos reguladores, muitas vezes lentos para reagir, começam a considerar como as novas tecnologias se cruzam com a infraestrutura e o planejamento urbano. O futuro também depende da percepção. A abordagem da Tesla desafia suposições antigas sobre quem pode possuir e operar um motorhome e o que tais veículos podem oferecer. Sustentabilidade, preço acessível e eficiência passam a fazer parte da conversa, lado a lado com conforto e tamanho. As atitudes culturais em relação a viagens e mobilidade estão mudando silenciosamente, e essas mudanças influenciarão tudo, desde escolhas de design até políticas públicas. Cada decisão, desde a localização dos pontos de recarga até os ajustes no layout interno, tem peso. A trajetória dessa inovação não é garantida, mas a base está lançada. Pequenas escolhas deliberadas agora moldarão se essa transformação silenciosa continuará sendo uma curiosidade de nicho ou se tornará uma mudança significativa na cultura da mobilidade e das viagens. As mudanças sutis já em movimento podem, discretamente, redefinir a forma como pensamos sobre a vida na estrada.